Muito boa noite, igreja. Mas que sono. Boa noite, igreja. Graça e paz sobre a sua vida. É muito bom estar aqui com você de novo. Espero que você compartilhe esse sentimento comigo. Se você não compartilhar, é azar o teu. Porque eu estou muito feliz de estar aqui. Brincadeira. Eu quero que você cultive isso. O culto é um momento de compartilhar alegria. Se você vem com menos alegria e mais cansaço, você suga um pouco da alegria dos irmãos que estão ao redor e aí a gente equaliza o nível aí. Mas aqui é o momento da gente entregar um culto, uma adoração, uma oferta ao Senhor. E a forma que você vem para cá é muito importante, então pensa nisso. Se você vem para cá já naquele pique, né, fim de jogo, assim, obrigado. Aquela canseira, assim, passou o dia fazendo faxina, pelo amor de Deus, não queria nem ir na igreja. Vai trabalhando isso, tanto na tua vida para organizar isso melhor, quanto no momento de estar vindo para o culto. Ano retrasado, que a gente pregou Filipenses, né? Alegria e satisfação plena. Eu me peguei num dia vindo para o culto, né? Vindo para a igreja daquele jeito. Senhor, eu queria estar indo para qualquer lugar, menos para o culto, ter que pregar, ter que tocar, eu não queria estar indo. E eu falo com Deus, né? Abri o coração com Ele, e aí me veio à memória a palavra dEle. Alegrem-se no Senhor. Alegria é uma bênção que Deus dá. E aí eu me liguei, pede alegria para Deus. Entrega esse mal-estar para Ele, pede alegria. E a partir dali isso começou a fazer muito sentido na minha vida. Em qualquer momento que eu não gostaria de estar abatido, Senhor, me enche da tua alegria. O Senhor sabe que eu queria estar muito melhor do que eu estou, mas está difícil, então me dá da tua alegria, Senhor. Enche o meu coração de ânimo. E eu gostaria que você fizesse isso agora. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça, fala com Deus, você e Ele. Confessa tuas falhas, pede perdão para o Senhor, pede a alegria dEle, pede a atenção dEle na palavra agora, enfim, fala com Deus. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós somos fracos e falhos, ó Senhor, e o Senhor é forte e poderoso. É por isso que a gente chega para Ti e pede. Enche o nosso coração de ânimo, ó Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus, de sede, de fome da Tua palavra. Que a gente possa ser alimentado agora pela Tua palavra, Deus. O Senhor Jesus disse que é o pão da vida, que é a água viva, e o Senhor mesmo é a palavra. Então, faz esse Teu papel, Senhor Jesus, de pão da vida e de água viva, e nos satisfaz agora, completamente. Aliás, nos deixa com mais sede, para durante a semana a gente seguir te buscando, mas fala conosco. Perdoa qualquer pecado, Senhor, qualquer falha que nós tenhamos, consciente ou não, coisas que a gente lembra ou não, Senhor. Nós precisamos do Teu perdão, da Tua restauração, e nós queremos também pedir, Senhor, por aqueles nossos queridos, nossos irmãos que estão adoentados, que não podem vir, Senhor. Lembro da Cássia, que está mal em casa. Lembro do Rafa, da Maria, Senhor, que estão passando um período difícil também. Lembro, Deus, do Júnior, primo do Marquinhos. Todos, a Luana, que está com os bebês lá em Passo Fundo, Senhor, o seu esposo. Deus, de cada um desses, de qualquer outro que eu não saiba também, não lembre, que o Senhor cuide nesse momento. Tira do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que tira o nosso foco. E nos abre os ouvidos e os olhos e o coração para receber Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre tua Bíblia, se você ainda não abriu, em Atos 1. Isso aí. Estamos na segunda mensagem da nossa série Creio no Espírito Santo. Nossa série aí em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo na igreja. E o texto de hoje é Atos 1, versículos 12 a 26. Nós daqui a pouco vamos ler esse texto.
eu quero que você lembre o porquê dessa série. Aí. Porque creio no Espírito Santo, né? Vindo lá do credo apostólico, aquele resumo da nossa fé, que lá num dos pedaços dele diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Mas especialmente o destaque vai para esse pedaço que está ali. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal. Católico significa universal, tá? Então, toda a igreja de todos os tempos e todo o mundo. Esse credo mostra, como eu botei no segundo pontinho ali, a ligação inseparável da igreja com o Espírito Santo. Por quê? Jesus veio, viveu, ensinou, morreu, foi ressuscitado, subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo é o que opera em nós hoje. Então, estamos trabalhando aí, questão do Espírito Santo, creio no Espírito Santo em nós hoje. Para você lembrar de uma frase apenas, é aquela que está ali embaixo. A igreja só existe pelo Espírito Santo. Você já entendeu isso? Entendeu essa frase? Repete ela na tua cabeça aí para ti mesmo. Olha para o irmão que está do lado e não diz nada, só pensa nessa frase. A igreja só existe pelo Espírito Santo. É em torno disso que nós vamos trabalhar. O tema da mensagem de hoje é esse aí. Entendido? Sim, senhor. Quem já serviu, já viu filme do exército, né, filme militar e tudo mais, sabe que essa é uma expressão muito comum. No quartel, ele fala com um tom de autoridade, né? Entendido? E aí toda a tropa responde, sim, senhor. Quero falar sobre isso hoje, tá? Já vou entrar em mais detalhes aí. Antes disso, eu quero falar para vocês desse filme aqui, tá? É um dos 2 filmes preferidos meus. Eu já assisti mais de 30 vezes ele, de verdade, no passar dos anos. O filme se chama Mestre dos Mares, é com o Russell Crowe ali, que fez lá o Gladiador e tal. É um filmaço esse aí. Conta a história do navio que esse capitão aí comanda, que é um navio inglês, e ele luta contra um navio francês que é muito maior e tem mais homens e mais canhões que ele, daí eles ficam se perseguindo ali e no final tem a batalha. E aí a parte final do filme, a batalha final, né, aquela que todo mundo fica o filme inteiro esperando para acontecer, ela segue uma sequência assim. Como esse navio era menor, mais fraco, ele se camufla de um navio que não era de guerra, um navio baleeiro. E aí ele faz de conta que é um navio baleeiro, aí o navio inimigo chega nele para atacar, para roubar, pensando que ia ser fácil, e aí eles atacam de surpresa e conseguem vencer a batalha. Mas nesse processo, tem a parte do discurso do capitão para a tripulação. E aí todo mundo vai lá, se reúne escondido dentro do navio, porque o outro já está chegando. E aí o capitão faz todo aquele discurso para eles. Esse navio é a nossa casa, esse navio é a Inglaterra. Nós precisamos lutar como se fosse pelas nossas famílias. E aí ele dá os comandos, né? Equipe tal, vocês vão fazer isso. Equipe tal, quando entrar no navio, vocês fazem aquilo. Equipe tal, vocês atacam tal ponto. Tudo entendido? Sim, senhor. E aí acontece o ataque, cada um vai lá, executa a sua função e a batalha é vencida e aí a missão é cumprida. Eu tive que pesquisar também qual que foi, não está passando aqui já, qual que foi a final da Libertadores do ano passado. Eu nem sabia, não acompanho nada, né? Ali, ó, o da viseira está ligado. Final da Libertadores foi Botafogo e Atlético Mineiro, né? E aí eu quero que você pense naquela situação do jogo, naquela situação de quem joga bola, os boleiros aí, né? Já se identifica também. Antes da competição, lá no vestiário, né, o técnico, o treinador, o capitão da equipe reúnem o pessoal lá
E aí, uma vez eu lembro, faz muito tempo, eu vi um vídeo do discurso do Rogério Ceni, né, que era goleiro de São Paulo há muito tempo. Ele era o capitão da equipe, ele fazendo o discurso. Cara, quase eu saí chutando bola, né, ouvindo o discurso dele. Nossa, que motivação! Vamos lá, e é sangue, é garra, vamos ganhar, e vamos vencer, e vamos batalhar. E aí faz aquele discurso e combina jogadas ali, combina o posicionamento, né, como é que fala? A formação no campo lá? Isso. E aí, a tática, né? E aí, no final, dá aquele grito de guerra, no estilo como se fosse entendido. Sim, senhor. E aí vai para o jogo. E aí, cada um faz o seu papel. O goleiro cuida do gol, o atacante ataca, o zagueiro defende a zaga e tal, né? Lateral. Jogo vencido ou jogo jogado, né? Mas bem jogado, missão cumprida. Na mensagem de hoje, nesse texto de Atos 1, do 12 a 26, a igreja está passando por um momento mais ou menos que nem esse aqui. A igreja se reúne, ela busca a instrução, a orientação, ela entende, recebe essa orientação e ela diz, sim, Senhor, e aí ela vai. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto de hoje. Atos 1, do 12 ao 26. Aí, só para você pegar a referência. Só para a gente lembrar, antes de ler aqui, detalhezinho, lembra o que estava acontecendo aqui. Jesus tinha morrido, ressuscitado já, tinha passado 40 e poucos dias conversando com o pessoal, com os discípulos, encontrou os discípulos ali por uma última vez, no Monte das Oliveiras, e aí falou com eles as suas últimas palavras aqui na terra, enquanto encarnado, né? Os discípulos estavam preocupados, Senhor, quando o Senhor voltar ao reino de Israel, e quando é que nós vamos ter vitória? Jesus disse, espera aí, vocês estão preocupados com a coisa errada. Vocês devem se preocupar com a missão que eu estou dando. Fiquem em Jerusalém, que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e daí ele diz, Atos 1:8, e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, enquanto falava isso, Jesus foi para o céu, uma nuvem cobriu ele, e o pessoal ficou ali. É nesse momento que nós vamos começar a ver a história de novo. Jesus acabou de sumir entre as nuvens lá, e aí os anjos disseram, pessoal, vai, não é para ficar olhando aqui, vão viver a vida de vocês aí, vão cumprir a missão. Agora vamos ler esse texto. Atos 1, 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram no aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, que era um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram, e todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, que é campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então,
indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Até aí a palavra do Senhor. O meu propósito para você, para nós nessa noite, é nos levar a entender que Deus, por meio da oração, levanta líderes e guia as decisões da igreja. Ou seja, eu quero desafiar você a buscar mais o agir de Deus através da oração. Algo novo, nada de novo debaixo do céu. Mas é a palavra do Senhor para nós nessa noite, e eu quero que você ouça com muita atenção. É um desafio para você buscar mais o agir de Deus na sua vida e na nossa como igreja. Lembra que Lucas escreveu esse livro de Atos para um cara chamado Teófilo. Quem aí vai ter filho e tal, né? Tá a sugestão de nome aí também, é um nome que está ficando famoso hoje em dia. Talvez é um apelido que significa aquele que ama a Deus. Teófilo é amor a Deus, mas provavelmente era o nome do cara, né? E aí Lucas escreveu o Evangelho para contar a vida de Jesus para Teófilo, e ele escreveu Atos, que era a continuação do Evangelho, a continuação daquilo que Jesus veio fazer, e aí através da igreja e do Espírito Santo. E aí eu quero que você pense comigo, e é um exercício bem legal de fazer. O que Teófilo entenderia ao ler esse texto aqui? O que Teófilo ia pensar ao ler esse texto aqui? Para você exercitar em casa depois, quando for ler outros textos, o resto de Atos aí, espero que você esteja lendo sua Bíblia, tá? Leia sua Bíblia, leia ela. Pensa aí, eu vou dar umas sugestões, umas ideias que vieram para mim. O que Teófilo entenderia? Talvez que quando a igreja ora, Deus age, versículo 14, porque diz que os discípulos, toda aquela multidão, se reunia sempre, perseverando, unânimes em oração, e aí Deus agiu. Quando a igreja ora, Deus age. Deus levanta líderes, e Ele dá clareza, Ele dá visão aos líderes da igreja. É Ele quem levanta, quem desperta, quem incomoda, para que a igreja ande. Pode acontecer de líderes ou irmãos se afastarem da fé, como foi o caso de Judas Iscariotes. Ele foi contado entre os 12, participou de tudo que podia e negou a fé. Ele mesmo se desviou, diz o versículo 25. Ele abandonou o ministério. Isso pode acontecer com irmãos, com líderes. Aliás, Teófilo aqui, conhecendo um pouquinho da história, tendo lido o Evangelho de Lucas, ele ia saber que Judas não era inocente nem vítima. Que às vezes a gente pensa assim, alguém tinha que trair Jesus, e daí Deus escolheu Judas e ele que pagou o preço. Não. Se você lembra aí da pregação lá de Lucas, eu tentei explicar o melhor possível isso. Judas passou 3 anos com Jesus. Ele não era bobo, ele não era cego nem surdo para a palavra de Deus. Ele estava ali ouvindo. Com certeza ele teve oportunidade após oportunidade de voltar atrás no que ele estava querendo fazer. Mas ele não fez, ele continuou até o fim. E aí se matou depois de remorso. Então, Judas não era inocente. Talvez Teófilo ia entender também, eu quase tenho certeza que sim, que a igreja tem um foco. A igreja tem uma missão. Que missão é essa? Testemunhar da ressurreição de Jesus. É para isso que a igreja existe. Se a igreja não testemunha da ressurreição de Jesus, ela não cumpre o seu papel único. E também eu imagino que ele poderia entender que Deus dirige as decisões da igreja. Isso tudo eu fui só acompanhando os versículos, assim, porque quando ele vê
o pessoal orando, e daí Pedro se levantando e dizendo, gente, vamos arrumar o que está estragado. É Deus levantando liderança, é Deus agindo através da oração. É quando eles escolhem ali Matias, eles oram e daí tiram sortes lá, fazem um sorteio, Matias é escolhido e ok, Deus direcionou essa decisão. Então, quando a gente lê o texto, a gente pode pensar dessa forma também. Só para dar uma abertura aí de horizontes para você. Eu organizei o texto em 3 pontos, 3 ideias aí, que giram em torno daquilo que eu falei. Deus age na igreja através da oração. Então, o que nós vemos nesse texto aqui? 3 coisas que acontecem na sequência. 3 situações, uma ligada à outra. Primeira, a igreja persevera em oração. Estou falando da igreja aqui de Atos, tá? Da igreja dos discípulos aqui. Versículos 12 e 14. Eles viram Jesus subir aos céus lá, os anjos disseram, gente, não fiquem olhando para o céu, esse Jesus que subiu vai voltar. E aí eles voltam para Jerusalém. E o que eles vão fazer? Se reúnem e vão orar. Se reúnem e perseveram em oração. Eles ficaram dias ali, porque diz, naqueles dias Pedro levantou, a gente não sabe quantos, mas uns quantos dias, vários dias, eles ficaram ali orando. É mais ou menos aquela ideia que eu falei do filme, do jogo, né? Lá no vestiário. E aí, capitão, o que a gente vai fazer? Técnico, qual é a jogada? Qual que é a tática do jogo de hoje? O que a gente faz? O que nós precisamos? Qual que é a função aqui? Eles foram buscar com quem sabia, com quem podia orientar. E aí eu fiquei pensando também algo no sentido de o que será que eles oraram? E a gente pensa, ok, a igreja orou, tá, beleza. Né, devem ter orado pelos doentes lá, sei lá, pelo quê? Pela construção da igreja, né? Que eles queriam construir o templo lá, não, brincadeira. Pelo que será que eles oraram? Não tenho dúvidas de que uma oração, ou quase não tenho dúvidas, que eu não tenho como confirmar isso, né? Mas que eles oraram pela volta de Jesus. Jesus disse, eu vou, mas volto logo, eles não sabiam quando era. Senhor Jesus, pode vir, volta, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus tinha mandado eles orar por trabalhadores para a seara, para a colheita. Então, talvez eles oravam por isso também, Senhor, manda mais trabalhadores, manda mais gente, mais discípulos. Faz teu reino crescer. Jesus tinha dito, espera em Jerusalém até que venha o poder, venha o Espírito. Então, pode ser que eles oravam também, Senhor, manda o teu Espírito, manda o teu poder sobre nós, nos ajuda a testemunhar. E aí, enquanto eles oravam, Deus incomodou, Deus cutucou. Mas antes disso, eu quero só aplicação bem simples, bem simples. A igreja de Atos perseverava, lutava, unânime é todo mundo junto em oração. Está faltando a gente fazer isso. Eu não vou nem perguntar, será que não está faltando? Não, eu posso afirmar, infelizmente, está faltando a gente orar mais como igreja, juntos. A gente pode chegar antes no culto, a gente pode se reunir em casa, a gente pode vir no encontro de oração que tem aqui, mas orar juntos como igreja. Eu vejo que é uma grande dificuldade em nós estarmos aqui, dedicarmos um tempo quando há os momentos de oração. Assim. E eu não estou falando só agora, das últimas 2 semanas que teve encontro de oração, mas é no geral. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Se a gente quer ver o agir de Deus, se a gente quer ver o Espírito movendo, se a gente quer ver a igreja crescendo, e eu quero, a gente precisa orar juntos, como a igreja de Atos orava, perseverando e unânime. Perseverando não é uma vez, não é só 2, é perseverando, é lutando, é se gastando. Agora uma pergunta para você refletir, o que te impede
de durante a semana orar junto com alguém, que não seja da família? Durante a semana, né, entre os domingos, o que te impede de encontrar alguém? Seja alguém que não é nem crente e orar por essa pessoa, mas agora falando de igreja, encontrar outra pessoa, outra família, alguém que você viu domingo, que você não viu domingo e orar junto. Faça isso. Faça isso. Tira essa 1 hora da tua semana. Até você ir na casa da pessoa, orar, voltar, né? Vai 1 hora. As coisas só vão andar quando a gente orar. A consequência da oração perseverante da igreja de Atos é que, passa por favor, Jean, é que Deus, a vontade de Deus é entendida. Então eles oram e aí, como consequência disso, entendem. Ok, entendemos a vontade de Deus, o que Ele quer, o que nós precisamos fazer. Como eu vejo isso acontecendo? A gente vê a igreja orando e aí, logo no versículo 15, troca o cenário e diz: naqueles dias, levantou-se Pedro e falou algo entre eles. Qual que é a ideia disso? É a resposta de oração. Pedro tomando a iniciativa, Pedro incomodado espiritualmente, se levanta e diz: gente, tem um problema, nós temos que resolver. Pedro levanta e ele fala para todos os irmãos ali, que não eram só os 12, eram 120 e poucos, e ele interpreta a Bíblia. Você percebeu isso? No versículo 20, Pedro está falando ali, nós precisamos eleger outra pessoa. Não, ele não falou isso, mas ele disse: Judas saiu, perdeu, morreu, ficou vago o lugar dele. Porque está escrito, versículo 20, no livro de Salmos, diz: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Pedro cita um texto da Escritura e aplica para as pessoas, para os discípulos, para a igreja reunida lá. É o que nós estamos fazendo agora. Eu só não citei, eu li o texto e estou aplicando aqui para nós. Mas, como resposta de oração, um líder da igreja se levanta, prega a palavra e a igreja entende a vontade de Deus. Eles entendem aí a situação toda de Judas, que ainda deveria estar mal entendida. Jesus tinha acabado de morrer, ia aos céus, e aí Judas, nós éramos 12, agora somos 11, Judas morreu, traiu, e aí o que a gente faz, não faz, fala de Judas, não fala. E aí Pedro resolve essa situação como iluminação do Espírito Santo, e a gente pode ver que Pedro não fala com ódio, ele não fala com raiva de Judas, ele não diz aquele maldito, aquele traidor, ele só diz: cumpriu o que era para cumprir. Estava dentro da vontade de Deus, foi para o lugar que era devido. Traiu, não é mais apóstolo, está morto, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos resolver a situação. Eu só quero fazer um parênteses aqui, para falar sobre a situação do Pedro. Para pensar junto comigo agora. Lembra o que Pedro fez logo antes da crucificação de Jesus, lá na noite, na madrugada? Ele negou Jesus. E não negou 1 nem 2, mas 3 vezes. E aí ele estava quebrado, porque logo antes ele tinha puxado espada e pulado num dos servos lá do sumo sacerdote, um soldado, pronto para batalha, para morrer por Jesus. E aí Jesus diz: baixa a bola, Pedro, que tu não está pronto. Não é assim que eu vou conquistar vou mostrar o meu poder. Tu vai me negar. E daí vai lá Pedro, nega. E aí Pedro fica arrasado. Quando Jesus morre, Pedro é o primeiro dos discípulos, dos 12, que diz: eu vou voltar a pescar. Saúde. É o primeiro que diz dos 12 lá: para mim chega de ser discípulo. E aí, em João 21, tem a história lá que Jesus, ressurreto, aparece. E aí Pedro está no barco, lá, né, no lago, não lembro quantos metros lá, mas era coisa de 50, 90 metros, assim. E ele enxerga Jesus, e ele diz: é o mestre, se atira na água, e vai lá, e chega lá com Jesus e não consegue nem conversar, nem falar, né?
Pedrão tudo envergonhado. Imagina, eu neguei a ele, e agora é ele que está aí. E ali Jesus restaura Pedro. 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Jesus repete 3 vezes: cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Para Pedro entender: se tu me negou 3 vezes, eu estou te perdoando 3 vezes também. Fica tranquilo. E ali Pedro foi restaurado. E aí olha só, é esse Pedro que alguns dias, talvez 40, 50 dias depois disso acontecer, está aqui, sendo usado pelo Espírito Santo. E ali no meio da igreja. Então olha só o que a gente aprende com isso. A igreja não ficou acusando Pedro. Ah, mas o que o cara quer vir dar discurso aí? Estava ali agora negando Jesus. Era tudo brabão, negou Jesus e agora está aí. Ninguém fez isso. Porque eles estavam unânimes. Eles tinham um mesmo espírito, um mesmo pensamento. Eles entenderam o perdão de Jesus a Pedro. Detalhe importante. Pedro entendeu o perdão de Jesus a ele mesmo. E ele mesmo aceitou esse perdão. Senão ele não poderia estar lá naquele lugar. Então isso já traz uma mensagem bem legal para nós. Se você acredita que Jesus te perdoou, que Ele te perdoa e pode perdoar pecados, quem é você para continuar se culpando? Se o perdão de Jesus já foi aplicado na tua vida. Mas enfim, isso nem está aqui no texto. E aí, o que eu vejo em Pedro também? Só uma coisinha, um senso de urgência. Se você olhar os versículos 21 e 22, Pedro diz: portanto é necessário que a gente eleja alguém para substituir Judas. Aí no 21 ele diz: é preciso que alguém seja testemunha da ressurreição. É necessário, é logo, não dá para ficar parado. Pedro com aquele senso de: vamos lá, tem que resolver logo isso. Por quê? Porque a igreja tem um foco. Eles entenderam a vontade de Deus. A vontade de Deus era o quê? Que eles não ficassem parados, que eles se preparassem para a missão ser cumprida. Essa era a orientação do capitão para eles. Essa era a orientação do técnico lá do time para eles. A orientação vinda de Deus. Arruma o que está estragado aí, alinha o que precisa alinhar, para quando chegar o meu Espírito Santo, vocês cumprirem a missão. Deixa eu aplicar de 2 maneiras aí. Uma delas: você, como parte da igreja, nós, como parte da igreja, nós precisamos manter o foco na missão. Porque a gente perde o foco tão rápido. E eu nem estou falando agora da vida individual de cada um de nós, eu estou falando de nós todos como igreja. Qual é o nosso foco, a nossa missão? É ser testemunhas da ressurreição de Jesus. O nosso foco, adaptado aqui para PIB Itapejara, é conectar e capacitar pessoas. Conectar pessoas conosco e com Deus e capacitar elas a servir a sua comunidade, tanto a igreja quanto fora. É dar testemunho da ressurreição de Jesus. Então mantenha o foco nisso. Lembra que você só existe como igreja pelo Espírito Santo para fazer isso. E aí, é claro, a gente pode aplicar ao pessoal também. A mim mesmo, a minha vida e você a sua. Você existe para testemunhar de Jesus. Volte a se preocupar com isso. Volta a orar por pessoas. Não para de fazer isso. Não esquece desse teu papel, dessa tua missão. Aceita a segunda aplicação, coloquei ali também. Entenda o afastamento de algumas pessoas. Eu vejo isso como um aprendizado aqui com o que Pedro faz em relação a Judas. Pedro lidou com isso de uma maneira muito sensata e sem perder o amor. Ele disse: Judas se afastou, Judas não quer mais, ele abandonou o ministério, ok. Tudo bem que naquele caso Judas estava morto já, então ele não tinha muito mais o que fazer.
Mas nós, como igreja, também precisamos entender que pessoas entre nós podem se afastar da fé, podem desistir de buscar o Senhor. E aí a gente vai atrás, né, e repete, vai, e tem uma hora que a gente vê assim, cara, mas não está dando em nada. E aí não é desistir e mandar para o inferno, não é isso. Mas é entender que a gente não pode gastar energia, ficar se preocupando com quem realmente abandonou, aparentemente. Segue orando pela pessoa, e enquanto Deus não mostrar outra coisa, não der oportunidade, não incomodar, segue orando e deixa que a pessoa viva as escolhas dela. A gente não pode se deixar influenciar, abalar, achar que a obra de Deus para porque uma pessoa ou outras pessoas ou um líder da igreja se afasta do Senhor. Porque isso também acontece. Os líderes, os pastores, a diretoria, a gente é pecador. Isso pode acontecer. Deus nos livre disso, que isso aconteça. Mas nós, igreja, precisamos entender, a obra de Deus é muito maior do que uma, ou duas, ou três pessoas. A obra que Jesus veio fazer, veio começar, é muito maior do que Judas. Se Judas não quis, problema dele, infelizmente, e a obra vai seguir. Dá para restaurar, dá para ir atrás, cuida da pessoa, restaura, mas se ela não quer, não adianta. Então nós vemos, nesse texto, voltando aqui para Atos, né, a igreja orando, perseverante, e a partir disso entendendo a vontade de Deus. Vamos lá, está faltando precisamos eleger alguém, deixar a equipe completa, nos preparar para a missão que vem aí, a missão que Jesus falou. E então, a igreja toma as decisões de acordo com a vontade de Deus. Eles pediram a vontade de Deus, eles ouviram a vontade de Deus, através de Pedro ali, da Escritura, e então eles tomam as decisões de acordo com isso. Nesse texto, nesse pedacinho aí, que é do versículo 21 a 26, nós vemos as características de um apóstolo. Então você pode já prestar atenção aqui. Qualquer pessoa que se diga, ou que os outros chamem de apóstolo, mas que não entra nessas características, a gente pode questionar esse título. Apóstolo é alguém que, em primeiro lugar, apostelo significa ser enviado, tá? Essa é a palavra lá. Então, os reis enviavam pessoas antes deles numa cidade, anuncia que o rei está chegando. Então, esse era um apóstolo do rei. Jesus escolheu seus 12 apóstolos e ele enviou essas pessoas com uma missão, que era espalhar o evangelho. Aí a gente vê aqui no texto os critérios de quem é que era um apóstolo. Versículo 21. Um dos homens que estiveram conosco, com os apóstolos, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. Então, apóstolo é quem viveu com Jesus e viu todo o ministério dele acontecer. Esses são apóstolos. Ah, mas e Paulo? Paulo não viveu isso tudo. Verdade. E ele mesmo disse que ele não se considerava dentre os apóstolos. Ele se considerava como um filho temporão, né? Gerado fora de tempo, adotado depois. Ele também era enviado, era missionário, pregador e tudo mais. Viu Jesus, né, lá no caminho para Damasco, mas ele não viveu com Jesus. Paulo era judeu e odiava Jesus, provavelmente na época. Então, a qualificação humana, né, viveu aí, cumpriu os requisitos, isso é a igreja que cuida, a igreja que olhou. Mas não é isso que define apenas, não é isso que decide. Porque Deus tem que dizer, esse aí é o líder que eu escolhi. Então, eles oram, e aí usam pela última vez o tirar sortes ali, que era uma prática dos judeus, né? Deus revelava a sua vontade para eles lá. Imagino que fosse uma forma de dado, então que eles jogavam ali, que mostrava a vontade de Deus. Até hoje a gente não tem certeza de como é que era. Mas eles tiraram sortes e aí caiu sobre Matias.
E aí muita gente diz, né? Ah, mas Matias não foi nem importante, porque ele aparece aqui e some do resto da Bíblia. Se você não percebeu isso ainda, pode prestar atenção. Matias é aqui e nunca mais que aparece. Mas, no livro de Atos, todos os outros apóstolos, tirando Pedro, João e Paulo, né, Paulo como o temporão aí, os outros ninguém mais aparece também. Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, nenhum desses aparece. Então, isso não quer dizer muita coisa. Eles foram cumprir a missão e pronto. Mas a escolha dele, sim, foi divina, Deus que direcionou. Só para aplicar para nós, encerrando esse ponto e já caminhando para pertinho da conclusão. Deus não depende de pessoas específicas, de novo. Deus não depende de um ou de dois, mas Ele chama todos da igreja. Ele chama alguns para funções específicas, mas Ele não chama todos para a mesma função. Então, se coloque aqui no lugar do Judas, do José, chamado Barsabás, que era chamado Justo. 3 nomes o cara tinha. Aquele que estava ali junto com Matias, era Matias ou era José que seria escolhido? Se coloca no lugar do cara que não foi escolhido. Ah, mas eu não sirvo para nada, então? Ah, mas Deus me rejeitou? Sem dúvida que não. Em momento algum, é isso que quer dizer. Mas Matias foi escolhido para aquela função e o José trabalha em todo o resto que pode trabalhar aí que tem na igreja. Então, Deus escolhe pessoas, alguns para uma função, alguns para outras. Mas não ache que você não é escolhido para nada. Porque você é parte de um corpo. E qualquer parte do corpo que está sem uso, estraga, incomoda, é peso morto. Então pense nisso, dentro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, você é membro, nós somos membros, temos funções, temos trabalho. Para concluir, a frase, né? Aí a igreja pôde dizer, melhor, Deus disse para eles, entendido? E a igreja pôde dizer, sim, Senhor. Entendido o quê? A igreja tem um foco, a igreja tem uma missão. Nós hoje temos essa mesma missão. Nós vivemos na mesma igreja de Pedro e dos apóstolos. O tempo só foi passando, as pessoas foram trocando, mas a fé, o evangelho, o Espírito, Deus é o mesmo. Efésios diz isso, é uma só fé, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Nós seguimos nessa mesma igreja, então essas coisas aí se aplicam a nós. Eu e você também temos uma missão, temos um foco, isso precisa estar claro no nosso coração e na nossa mente. E aí uma pergunta para a gente encerrar e refletir. Se dependesse da minha oração, da sua oração, como é que a igreja estaria? Pensando que Deus age a partir da oração perseverante da igreja. O motivo da nossa igreja estar assim como está hoje, não estou dizendo que está ruim, está péssimo, mas não está bom como Deus quer que esteja. Não está alcançando pessoas, não está crescendo como poderia. Será que o motivo disso não é falta de oração? Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos orar mais para entender a vontade de Deus e para tomar as decisões de acordo. Vamos orar agora? Feche teus olhos. Senhor, nós entendemos a mensagem. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos orar. Nós precisamos orar mais. O Senhor tem despertado isso em mim, eu te agradeço, Pai. O Senhor está mostrando isso claramente na Escritura, que nós precisamos perseverar em oração, como igreja, Pai. Não é nem apenas a minha vida devocional, lá em casa, lá no dia a dia, mas é junto como igreja, Pai. Então nos desperta, Senhor.
desperta cada um de nós aqui. Eu acredito que tem muita gente nessa noite pedindo isso. Senhor, nos desperta para a oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos trouxe das trevas para a tua família, para a luz. Nós somos teu povo e isso é de graça. Muito obrigado, Senhor, por isso. E eu te agradeço também, porque é a tua graça, é o teu poder que nos ajuda a ter uma vida de oração melhor. Senhor, quando nós pedimos, o Senhor responde. Quando nós clamamos e abrimos o coração, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos incomoda, o Senhor nos desperta para a oração. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso aqui na igreja. Ó Deus, que a gente seja um povo que ora, uma igreja que ora junta. E que a gente possa ver o teu agir, o teu mover. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, os avisos. Quarta-feira de noite tem... olha aí, ó. Então, quarta de noite, das 7h30 às 8h30, a gente vai estar orando aqui na igreja. Tá? Venha, ore junto, o desafio está lançado. Antes de quarta, na terça, tem o nosso PGzão, o nosso pequeno grupo grande, né? O encontro de todos os pequenos grupos aí para recomeçar o ano. Então, o que é um PG? Pequeno grupo, nós chamamos de PGM, né? Pequeno grupo multiplicador. É um encontro nas casas, né? Acontece durante a semana, em várias casas aí na cidade, em que a gente ora uns pelos outros, a gente compartilha da palavra e a gente tem tempo de comunhão, de se conhecer, de conversar, enfim, de crescer juntos. Se você quer participar de um PGM, se você gostaria disso, venha na terça, participe aqui, entenda um pouco mais, conheça todo mundo que já está participando e os líderes de PGM, não deixem de convidar o grupo de vocês. Todo mundo, convidem, chamem o pessoal para a gente estar todo mundo junto aqui na terça-noite. Quem puder, traz um prato aí de docinho, de salgado, alguma coisa aí para a gente compartilhar, para ter um café no final. E a gente tem um tempo legal de comunhão e de oração e tudo mais também, tá bom? Terça-noite, às 8h. E também as inscrições aí para o Retiro de Páscoa estão abertas. Não deixe para a última hora, não deixe para a última hora, não deixe para a última hora, porque a gente gosta de fazer isso. Todo ano é igual, esse ano vai ter uma semana antes de prazo. Quem não se inscrever pode ir, mas não vai ter comida daí, tá? Pode ouvir as pregações e tudo mais, mas não vai ter as refeições. Dito isso, podemos cumprir a profecia que está em João 7,53, e todos foram para suas casas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, dá um abraço em quem está perto de você e ore, porque igreja que ora, Deus age através dela. Amém?